Então, Apocalipse 16, versículo 1 em diante. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Semana passada a gente viu a gravidade de cada uma dessas taças e a sensação que nós temos que elas são derramadas de uma vez, uma atrás da outra, sem muita interrupção, como eram nos selos, nas trombetas. Dá a impressão que lá tocava uma trombeta, depois ia tocar outra e tal. Aqui, apesar de ser uma sequência de taças, mas parece que é um derramamento simultâneo, né? E isso a gente vê na frase aqui: vão, Deus dando a ordem, vão e derramem as taças. Então há uma impressão que essa taça, a primeira taça derramada, a segunda taça derramada, a terceira taça derramada. Então há uma pressa escatológica que, como dores de partos, né, como a gente tem falado dos juízos, ela está estreitando e aumentando a intensidade. Tá? Essa é a impressão que a gente tem ao ler o texto aí, tá certo? Versículo 10, o quinto anjo. Outra coisa que a gente frisou, perdão, meu irmão, é importante frisar. Tudo isso aqui está acontecendo e há um cântico do anjo louvando e adorando a justiça de Deus. Não esqueça disso. Dizendo que verdadeiros e justos são os seus juízos, tá? Então sempre a justiça, nunca a justiça de Deus é questionada, gente. Pelo contrário, a justiça de Deus é louvada em todos esses flagelos, todos os selos, em todas as trombetas, tá? O quinto anjo, então a quinta taça, né, derramou sua taça sobre, olha aonde vai agora a taça. Você viu que a taça veio sobre a terra, né, o mar, os rios, o sol. Agora, essa taça é derramada sobre o trono da besta, sobre o centro de governo daquela besta que se levantou contra a igreja, que já estudamos. Aqui é um julgamento direto ao trono, ao governo central, ao sistema bestial, desse governo político, econômico e religioso, que é contra os valores do reino de Deus e contra a igreja, o povo de Deus. Esse governo agora está sendo julgado nessa quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Olha só a gravidade, né? Versículo 11. Só que olha só a reação sempre, né? Uma reação sempre ruim, né? Eles podiam: Deus tem misericórdia, né, da gente. É sempre uma inimizade contra Deus, é só uma afronta, né? Eles estão recebendo justamente porque eles estão afrontando a Deus. Ao invés de falar: Deus, tem misericórdia, para com isso, nos ajude, nos salve. Não, eles vão blasfemar. É um negócio meio complicado. E blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, olha que interessante. Aqui não juntou as pragas? Você vê que interessante? Exato, porque a úlcera é a primeira taça. Então, para você ver como que elas estão interconectadas aqui. Eles estão sofrendo a escuridão, as trevas, e mordendo.
Se apaga. Tem sobre o sol, na verdade, não se apaga, o calor do sol os queima, né? E aqui vem as trevas agora, umas densas trevas, que a gente vai ver como que também conecta com as pragas do Egito, né? Que tem escuridão lá também. Olha que interessante, né? E aqui as próprias trevas, ela é esquisito aqui, porque as próprias trevas causam uma dor, mas ao mesmo tempo eles blasfemam por causa da angústia e das úlceras que eles estavam sofrendo. Porém, não se arrependeram de suas obras. Tá? Então, vamos aqui para as minhas anotações aqui, para a gente destacar algumas coisas. A mensagem é clara, a besta tem uma autoridade, gente, limitada, certo? Ela está sendo aqui julgada nesse caso. Seu trono é temporário e logo será subjugado pelo juízo, né? Pelas ações de Deus. Os leitores dos dias de João, gente, teriam identificado esse trono e esse reino da besta. Olha que interessante, presta atenção. Se aqueles primeiros leitores, quem que está lendo? Quem é aqueles que recebem a carta? As 7 igrejas da Ásia, lá no primeiro século. Quando eles recebem a carta e eles leem isso, na cabeça deles, a pergunta é: qual que é o trono da besta? Na cabeça deles, o trono da besta é o Império Romano. Na cabeça dos primeiros leitores. Então, como nós interpretamos, apesar do Império Romano ser um tipo, lembra da palavra tipo, antecipado de um tipo de trono da besta da época, assim como os imperadores eram tipos de anticristos da época, nós sabemos hoje que não estava falando do Império Romano. Mas devemos considerar o reino do anticristo que virá como um tipo de retomada, reavivamento do Império Romano ímpio. Então é sempre essa forma da gente ler. A gente identifica o 666, Nero. A gente sabe que não está falando de Nero, mas os primeiros leitores iam provavelmente entender Nero, até decodificando os nomes, como a gente viu. Então, o que isso quer dizer para a gente hoje? Que o anticristo, ele tem uma semelhança com aquele Nero, e vai ser pior do que Nero, tá? E é essa a leitura que a gente consegue fazer, de cumprimentos cíclicos, né, de Apocalipse, quanto mais vai chegando para os finais dos tempos, tá? O ato preliminar de subversão do reino da besta, né, foi quando seu reino ficou em trevas, imagem desenvolvida com base na 9ª praga do Egito, escuridão. Uma das pragas, a penúltima, né, antes da última, que foi, foi os primogênitos lá em Moisés, a penúltima praga, a 9ª praga, escuridão. E então, olha só, ele pega a praga da escuridão, quer dizer, jogando ela para o final também, como se assim, o negócio está concluindo, né? Tem mais alguma coisa, mas tá no final. E ele julga esse reino, esse trono bestial, esse sistema, com um tipo de trevas, né? Que, obviamente, ele fala de juízo, a escuridão, as trevas, e lá no Egito durou 3 dias, né? Ela também intensifica o 4º juízo das trombetas, em que 1/3 do sol, da lua e das estrelas escureceu, lá nas trombetas. Aqui ele aumenta o calor, e o calor manda labaredas de calor e queima. Lá ele foi escurecido, né? Agora as trevas são completas, como em Êxodo. Olha só, gente, em Êxodo que diz: trevas que se podiam apalpar. Você já imaginou esse tipo de situação? Trevas, um tipo de escuridão que parecia poder pegar, de tão materializada a trevas, a escuridão, que se fez no meio deles. Tem outro texto que fala que na escuridão ninguém conseguia enxergar nada, e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias. Então é um apagar completo de toda a iluminação de estrela. Não tem lua, não tem estrela, não tem sol brilhando. É uma escuridão, né? Talvez o pessoal que viveu antigamente no mato conhece um pouquinho dessa escuridão quando não tinha lua, né? Porque quando tinha lua cheia também, ela ilumina, né? No meio do mato lá. Mas quando estava sem lua, ou o céu todo coberto de nuvem, sem estrela, sem nenhuma, talvez ali, sem luz distante, tudo apagado. Quem já teve essa experiência lá,
talvez se assemelha bem longe, porque aqui as trevas ela é densa, ela parece que até chega a se fisicalizar, vamos dizer assim, a chegar a ser tocada. É um negócio até espiritual, a gente pode falar, tá? No mundo antigo, a escuridão poderia significar muita coisa. Era uma metáfora para pecado, ignorância, perigo, juízo, morte. Mas o sentido maior aqui é de juízo e de morte. Então, essas densas trevas, ela está representando o quê? Juízo de Deus que vai levar, né, a essa morte, inclusive uma morte eterna depois, que a gente vai ver, né? Em Apocalipse, a escuridão ocorre apenas no capítulo 8, que a gente leu, e no 9, né, além da presente passagem. Todavia, aqui a escuridão provoca tormento. Isso é engraçado, esquisito, né? Uma escuridão provocar uma dor ao ponto deles morder a língua de tanta dor, né? De uma agonia, a gente pode dizer que eles estavam agonizando por causa dessa escuridão, o que não é natural, pois normalmente as trevas não causam dor nenhuma. Então, quer dizer, existe umas trevas, além da escuridão do olho, né? Parece que ela está castigando o corpo deles também. Você percebe que lá em Êxodo eles parecem que poderiam até palpar essas trevas. Aqui as trevas estão tocando e causando uma agonia ao ponto deles ranger os dentes, né? Hoje, outra forma de falar que mordia a língua, né, é uma outra forma de falar que é choro e ranger de dentes. É o que vai acontecer lá no lago de fogo e enxofre. Olha como que se conecta a esse tipo de agonia, né? Novamente, porém, os pecadores aqui, qual que é a reação deles? Não se arrependerem. Blasfemar contra o Deus do céu e amaldiçoar. Eles o amaldiçoam por causa de suas agonias, né, e de suas feridas. É triste sempre ler isso aqui, né? Em lugar de se arrependerem, eles rejeitam Deus ainda mais. Gente, essa é outra prova da depravação. Na teologia, a gente tem uma frase né, que chama depravação total, que é um conceito do impacto que a queda causou na natureza do ser humano. Ele chama isso de depravação total. Por quê? Porque ela atingiu o ser humano de forma significativa em todas as suas áreas, esferas, todo o seu âmbito. Mental, emocional, espiritual, tudo, psíquico, relacional. Todas as esferas de vivência do ser humano estão em contato com uma depravação causada pela quebra de aliança com o Criador. Tá? Nós que temos Jesus, Deus vai restaurando em nós uma imagem de Jesus. Obviamente que nem todo cristão se permite a essa mudança, e isso é triste também, porque nós esperávamos que o Evangelho mudasse a nossa vida e tornasse a gente cada dia mais semelhante a Jesus. Quer dizer, o nível de depravação total em nós diminuísse e o nível de imagem de Deus começasse a ser novamente restaurada. É isso que se espera de verdadeiros cristãos, de verdadeiros discípulos de Jesus, que o Evangelho está agraciando e modificando a gente, restaurando a imagem e semelhança perdida no Éden, a totalidade dela, a gente tem ainda, mesmo as pessoas que não têm Deus, conservam parte da imagem de Deus, tá? Mas ela está turva, ela está deturpada, né? O vidro está quebrado, a imagem está destruída, ela está, né, aquela coisa que não está mais legal. E o Evangelho e Cristo, ele quer justamente refazer essa imagem, a partir de quem é Jesus, e amenizar o impacto da morte, do pecado, da depravação em nós. Tá? Então, eu acredito que se você é discípulo de Jesus, você já teve experiências na sua vida de mudanças, aonde o Evangelho promoveu mudanças em você, santificou você em áreas, fez você se comportar de forma diferente em algumas situações que você se comportava de outra. Porque o Evangelho ele vai mexendo com a gente, vai reestruturando a humanidade que nós perdemos no Éden. Né? A humanidade que eu falo é esse ser humano perfeito que é Jesus. Né? Jesus é o ser humano perfeito. Tudo que não é como Jesus é desumanizador. Por isso os sistemas políticos que não agradam a Deus são chamados bestas, bestiais,
desumanos, feras, animalescos. Né? Então, todo sistema que não glorifica a Deus e não preserva a justiça, a humanidade, né? Todo esse sistema que a gente vê caído, ele é bestial, tá? Nesse sentido. Isso aí tá entendido, né, gente? Está bem tranquilo em relação a isso. Essa linguagem eu acho para vocês agora, né? Há um título para Deus aqui muito interessante. Deus foi chamado Deus do céu, né? Teve em outras situações de Apocalipse que Deus foi chamado assim, Deus do céu, né? Um título mostrando essa soberania de Deus no cosmos, né? No universo, né? Aqui nós estamos no âmago da mensagem do livro para seus leitores. Qual que é o âmago? É falar o seguinte: escolham quem vocês vão servir. Nós estamos vendo o tempo inteiro. Escolham quem vocês vão servir. Vocês vão servir o sistema bestial ou vocês vão servir o Cordeiro? Vocês vão ser leais ao espírito do anticristo, marcados pelo seu selo, ou vocês vão ser leais ao espírito do Cordeiro, marcados pelo Cordeiro e selados por ele? Essa é uma escolha o tempo inteiro em Apocalipse, esse dilema que nós temos que escolher que lado nós estamos. Apocalipse não deixa um meio termo, vocês já perceberam? Não tem meio termo, ou você está de um lado ou do outro, mesmo que você não queira. Você escolheu. Se você rejeita o Cordeiro, você já caiu no outro lado. Não tem um muro para ficar. Hoje tem gente que acha que está em cima do muro. Não, eu não quero Deus, mas também não quero o diabo. Né? Ninguém quer o diabo, né? Conscientemente. O que acontece é que ao rejeitar o Cordeiro, você já está de um lado, mesmo você não querendo. Essa é a realidade escatológica. Você já está como propriedade deste governo bestial. E você vai de alguma forma servir a ele. Né? Tem um negócio, não sei se vocês já ouviram falar, acho que talvez Maurício, que gosta também de estudar essa área da política aí. Né? Eu não sei se você... eu já escutei isso, tem um teórico de uma questão de mudança cultural, né? e ele chamada hoje dessa batalha cultural que existe. Ele chamou um tipo de pessoas na sociedade de idiotas úteis. Não sei se já ouviu essa expressão. Já ouviram essa expressão? Pode procurar no Google, você vai achar a teoria dos idiotas úteis. Os idiotas úteis na política, na narrativa política, são aqueles que servem a ideologia, uma ideologia política específica, sem saber exatamente como funciona a consciência, para onde ela vai levar. Simplesmente eles trabalham para a ideologia, sendo idiotas, porque eles não entendem nem quem e para onde está indo aquilo de fato na cabeça das pessoas que estão criando a ideologia. E aí eles dão a eles uma fidelidade, uma lealdade ideológica, e o próprio povo que cooptou o coração dessas pessoas criou uma teoria. Eles são idiotas úteis. Eles não estão com a gente, não sabem exatamente o que a gente quer, mas eles servem a nossa ideologia. Idiotas úteis. Então, eu posso dizer que a besta vai ter um monte de idiota útil. Por quê? Porque vão estar do lado dele, da besta, achando que não está. Né? São os idiotas úteis. Literalmente essa é a realidade, tanto política de alguns, né, que lutam, né, de forma imbecilizada e até bestial por ideologias políticas, né? Não lute por nenhuma delas, tá? Tem algumas melhores que outras, sempre tem, mas não dê o teu coração, gente, para nenhuma ideologia política. Nenhuma. Tá? A gente sabe que tem ideologias melhores que outras, tem algumas que são graves, tem algumas que são bem mais anticristãs, mas mesmo as boas, por trás tem gente humana, coração humano, tem pretensões humanas, você tem motivações de poder. Gente, não caiam nessa, não entregue o coração a ideologias políticas, porque são nelas que a besta vai se expressar. Tanto é que a besta, o anticristo, é um político que vai salvar a humanidade. Vai dar à humanidade temporariamente o que ele quer, o que a humanidade quer. E produzir fidelidade de coração a essa ideologia, a esse sistema bestial, porque ele é contrário aos princípios do Cordeiro. Então, cuidado, né, com isso, hoje, com essa polarização que a gente está aí, né, política aí.
a gente entrar nessa guerra aí. Acho que a guerra nossa como cristãos é pregar o evangelho. Essa é a nossa guerra. É tirar a gente, né, do império das trevas para que elas venham para o reino da luz, do Filho do amor. E só Deus pode fazer isso através do evangelho. Tá bom? Por isso que nas quartas-feiras da manhã estamos juntos aí. Vamos continuar estudando para vocês darem as lições lá. Passarem para frente aquela mensagem simples, básica, mas que salva, que pode, que tem o poder, né, de salvar as pessoas. Sexto anjo, versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Olha só, né? Bem polêmico isso aqui também. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vamos lá, que interessante aqui. Por quê? Porque nós sabemos que isso aqui, né? Que alguns acreditam que isso aqui está acontecendo, porque o Eufrates está secando. Literalmente ele está num processo de seca literal, né? E aí eu entro naquela discussão, é literal, não é literal? Vamos conversar um pouquinho, porque isso aqui tem uma questão hoje acontecendo com o rio Eufrates. Então vamos entender, vamos lá. Primeiro, o rio Eufrates, deixa eu pegar uma observação que eu tirei aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui do rio Eufrates, que eu queria ler para você. O rio Eufrates, ele tinha uma relevância geopolítica no Império Romano, mais do que tem hoje. O rio Eufrates, ele era tipo uma barreira militar. Do lado do Oriente, do leste do Império Romano, tinha os povos, o Império Parta, que eram os partos, cavaleiros importantes de guerra. E o que protegia o império de invasões dos partos era o rio Eufrates. Então tinham governos, impérios e reis do Oriente que, se eles atravessassem o Eufrates e o Eufrates secasse naquela época, o Império Romano ou teria que fazer um acordo com eles para alguma coisa não gerar uma guerra, ou eles tinham que encarar uma guerra que, na época, por mais que o Império Romano tinha um poderio militar enorme e eles gostavam de momentos de conquistas de guerra, eles temiam de alguma forma os partos pela estratégia de guerra com cavalos que eles tinham e escudos. Então você tem uma tensão geopolítica, você está entendendo? Se você seca o Eufrates, você desestabiliza a geopolítica da época. Então os primeiros leitores entendiam isso. O que está acontecendo aqui? O que Deus está falando? Esses reis vão passar, vão atravessar e vão se juntar ao governo da besta contra a igreja? Essa é uma pergunta, porque aí seria um acordo com o governo bestial. Ou eles vão vir como juízo sobre o Império Romano, que é o governo bestial. Então, essa é a pergunta. Agora olha só. No primeiro século, o Eufrates era o eixo central de grandes impérios. Parta e o romano, tá? Ele era recurso hídrico, segurança nacional. Eu vou pular rapidinho só para você entender aqui. Ele tinha uma influência na religião e na identidade. O rio Eufrates possui grande significado religioso para diversas comunidades da região, incluindo muçulmanos, cristãos, judeus. Seu controle e acesso às suas águas são questões sensíveis que podem afetar a identidade e a coesão social. Então olha só o papel. Se você mexe na estrutura do Eufrates, ele mexe com a estrutura social. Ele mexe com as desestabilizações geopolíticas na época, tá? Interesse geopolítico, como eu já falei. Agora, deixa eu trazer aqui, olha só. Ele está secando hoje. Ele tem o mesmo valor geopolítico que antes? Não. Mas ele tem um valor geopolítico? Tem, porque pega a Turquia, Síria e o outro país que eu não lembro, a Arábia, o Iraque, se eu não me engano, pega os 3 países e ele passa pelos 3 países. E ali há conflito entre 3 países por causa do Eufrates, porque um quer colocar barragem, aí se ele coloca barragem, ele afeta o rio no outro país. Então, devido a problemas administrativos com o rio Eufrates, ele está secando.
e problemas climáticos, aumento de temperatura e falta de chuva. Então você tem alguns fatores que estão fazendo com que o Eufrates seque, realmente. Eles estão, se você procurar na internet, você vai ver o Eufrates quase seco, né? Eu não lembro, não sei mais, faz uns dias que eu fiz essa pesquisa, eu não sei se já teve chuva lá, se retomou alguma coisa, né, de volume do Eufrates, mas na época que a gente viu, ele estava literalmente secando. Isso, aí que acontece? Exato, aí que acontece? Olha só, gente, é significativo, você percebe? Porque nós temos uma profecia em Apocalipse que fala especificamente sobre secar o Eufrates. Só que como Apocalipse tem toda a simbologia e metáfora, e o Eufrates não é mais significativo no sentido do que está falando que reis vêm do Oriente, ele vai preparar o caminho para... Você não tem mais esse contexto geopolítico. Só que a seca literal pode apontar para esse desenvolvimento geopolítico contra a igreja. E é aí que eu quero que vocês entendam como a gente consegue interpretar isso aqui, tá? Olha só, vamos lá que eu vou devagar aqui. É uma preparação para a guerra final aqui, tá? É uma preparação, por exemplo, para o Armagedon aqui. Depois a gente vai ver o que é esse Armagedon também, muito mal entendido. Gog e Magog, a gente vai estudar depois de novo. Tudo muito mal entendido, gente. Tudo buscando um monte de coisa que nunca deu certo, né? E cada um interpretando do seu jeito. É muito complicado a história teológica dessas interpretações. Se vocês quiserem, eu tenho um vídeo do Luiz Saião explicando só sobre Gog e Magog. Vale a pena quem quiser me pedir e assistir, porque ele tem muito mais informação do que eu. Ele é muito mais capaz de falar algumas questões arqueológicas, porque ele vive em Israel. A geografia de Israel ele conhece ali na palma da mão hoje. Então eu acho que se você quiser, vale a pena ouvir a questão. E uma das coisas que ele comenta no vídeo é o seguinte: Gog e Magog representa o ataque ao povo de Deus, de um rei chamado Gog, da região de Magog. E isso aí está profetizado lá no Antigo Testamento em Ezequiel, capítulo 38 e 39, se eu não me engano, a gente vai ler inclusive. E ali você tem uma profecia final. Aí agora, em Apocalipse, ele retoma depois, mais para frente, o termo Gog e Magog como uma guerra final, vindo também de reis que estão guerreando contra o povo de Deus, tá certo? Na história da igreja, olha como é complicado. Na Guerra Fria, na época da Guerra Fria, Estados Unidos e na época União Soviética, né? Não sei se você pegou, na minha escola, na época eu estudava sobre a Guerra Fria. Não sei quantos pegaram essa fase ainda, né? Eu estudei sobre a Guerra Fria na escola. E essa tensão de guerra que existia, o americano, qual que é o maior ameaça para o povo de Deus americano? União Soviética. Rússia, põe lá, vamos colocar a Rússia hoje. Até hoje tem a atenção deles. O que acontece? Muitos teólogos, ao ler a Bíblia, falaram: Gog e Magog é a Rússia. Você está entendendo? Por quê? Porque o maior inimigo dos Estados Unidos, e que causa maior temor para eles, é a Rússia. Então, eles vão interpretar que Gog e Magog é a Rússia. Aí você tem países do Oriente, da Ásia, que entendem que Gog e Magog é os Estados Unidos. Porque eles são os maiores inimigos imperialistas do Oriente. Aí você vai ter outros povos que entendem na região de Roma ali, que é uma centralidade do Islã, que Gog e Magog é o islamismo. Aí você tem protestantes, depois da reforma protestante, que entende que Gog e Magog é o Papa. Na verdade, cada um interpreta de acordo com as suas percepções culturais. E isso é um erro muito grande, porque a gente está impondo sobre a Bíblia a nossa vivência cultural e dizendo o que é. E na verdade, nós não precisamos fazer esse tipo de... Por isso que eu falo, gente, cuidado com essas interpretações malucas do povo aí sobre Apocalipse.
Porque ele não foi escrito para isso, ele foi escrito para dar um geral, para produzir em nós fidelidade, perseverança, fé, saber que o mal vai ser vencido, mas saber que nós também vamos sofrer uma perseguição durante os finais dos tempos. O Apocalipse tem objetivos claros. Ele não queria que a gente ficasse discutindo sobre o número 666, discutindo sobre Armagedon, Gog e Magog. Não é o objetivo da besta, quem é a besta, quem não é. Essas coisas são importantes, mas elas não são a essência, o fundamental do livro. Se a gente se detém, a gente perde a beleza da mensagem do livro, que é o que eu tenho buscado aqui, a beleza dos caminhos justos de Deus, do julgamento, da oração dos mártires, da perseguição, da fé dos cristãos nos últimos tempos, da vitória. Essas são as coisas mais importantes. E é isso que tem que chamar a nossa atenção. Agora, sim, não vou ignorar, existe uma literalidade do Eufrates secando. É importante? Com certeza. Está muito claro aqui que o sexto anjo, né? Será que a gente está nessa taça, entende o que eu estou falando? Na sexta taça? Me parece que não, porque as outras não aconteceram. Não aconteceram as outras taças, ou elas não são literais. Entende como a gente está naquela dilema? Literalidade ou não, né? Hipérbole ou não. Né? A gente não tem essa. Gente, só vamos saber desses detalhes depois que no final chegar e tudo se esclarecer. Aí Jesus falou: por ordem na casa, recriar a terra, recriar o céu, ressuscitar a gente. Aí lá a gente vai saber tudo o que aconteceu e vamos ter o enredo completo da salvação, né? Tá bom? Então o Eufrates seca aí. Eu anotei aqui, tem muitas interpretações do significado do seco, eu não vou entrar nisso, eu acho que o básico aqui vocês entenderam, né? Uma questão ainda mais fácil é se os reis, né, vêm do Oriente, Vamos ler para a gente pegar todo o contexto aqui. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a primeira vez que ele cita a trindade demoníaca junta aí, né? O falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A pergunta é, se esses reis do Oriente, eles estão se juntando do lado dos reis do mundo, ou se eles estão contra, né? Eu acredito que é para juntar junto contra o povo de Deus, tá? Isso, nós vamos ver sobre eles. Exato, né? Então, quer dizer, ele está abrindo o Eufrates, é como se as impossibilidades geopolíticas, a gente pode interpretar assim, o Eufrates era uma impossibilidade geopolítica. Então ele representa que as divisões geopolíticas de povos orientais, provavelmente, até hoje, eles são avessos, eles vão se unir ao restante, até mesmo dos Estados Unidos, Rússia, contra a igreja. É esse ajuntamento bestial que eu acredito que vai acontecer, tá? E aí Jesus fala: eis que venho, como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ajuntar os reis, aqui que eu falo, que eu acho que é os reis todos, tanto os do Oriente como esses reis citados do mundo inteiro, no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. A gente vai ver sobre isso mais para frente. Então, parece que é uma coalizão mundial, né, para uma guerra, né, uma batalha do grande dia do Senhor. Agora a gente vai ver que essa batalha não vai acontecer, tá? Porque a gente também fica, meu Deus, vai acontecer uma batalha em Megido, né? Todo mundo, Megido lá é um lugar, um monte, nem tem muito esse monte. Gente, estrategicamente falando, hoje, não faz sentido nenhum uma batalha literal nesse sentido. Na verdade, as batalhas nem acontecem mais do jeito que acontecia antigamente. Tá? Então, nós temos que entender que é uma questão, né, essa é uma hostilidade, é uma batalha que é essa perseguição contra o povo de Deus, e Deus vai finalizar. Na verdade, a batalha é Deus vencendo os inimigos e acabando e julgando.
Então a gente vai ver que não vai ter batalha, no sentido, né? Vai ter uma guerra, né, do povo de Deus, vai guerrear. Não vai ter essa batalha, gente. Essa batalha não é literal, tá? Apesar da perseguição ser, né? E essa é a batalha. É Deus quem vai vencer as guerras, como ele vencia no Antigo Testamento, né? Como ele fez Jericó cair e ele adentrou. Tomada ali é com milagres de Deus, é com juízos de Deus, tá? Em Ezequiel 38 e 39, você vai ver a profecia antiga lá no Antigo Testamento de Gog e Magog, tá? Eu não vou ler também porque é bem extenso. Quem quiser dar uma olhada lá, tem toda a profecia lá que Deus manda Ezequiel profetizar contra Gog, da região de Magog, de outros reis ali, tá certo? E vamos decodificar o símbolo de Apocalipse, Gog e Magog. Gente, Gog e Magog, para o Osborne, para mim aqui, concordo com ele, é um símbolo das nações que vêm dos 4 cantos da terra contra o povo de Deus. Em Apocalipse, Gog e Magog para mim é isso. Vamos só, vai um pouquinho para frente em Apocalipse 20, para você ver aqui. Versículo 7, Apocalipse 27. Que fala também sobre isso, quer ver? A gente recorre ao texto, ele vai explicando para a gente, né? Esclarecendo, ó. Outro problema seríssimo, né? Quem ficava falando, Gog e Magog é a Rússia, é não sei o quê, né? Gente, Gog e Magog aqui, né? Só vai ser solto depois do milênio. Olha só, é depois dos 1000 anos. Aí é outro problema, né? Quem que é o milênio, se é literal, se não é, a gente vai entrar nessa história mais para frente. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, vírgula, Gog e Magog. Na verdade, Gog e Magog é a metáfora de todas as nações da terra, aqui em Apocalipse, tá? É como que assim, ele sai para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Quer dizer, 4 cantos da terra é também eu chamei aqui de fugiu a palavra. São expressões idiomáticas, pronto. É uma expressão idiomática, assim como cair canivete, chover canivete, uma expressão idiomática, né? A terra não tem canto, certo? Então, em Apocalipse, 4 cantos da terra é uma expressão idiomática para representar a totalidade da terra. É só isso. A não ser para os terraplanistas, que vão bater e querer a literalidade do negócio. Mas não faz sentido, né? Por quê? Porque era uma expressão idiomática. Os 4 ventos da terra, vento vem de 4 cantos, não é isso, da totalidade dos ventos, né? E da terra, e todas as articulações dos ventos totais sobre a terra. Então, o que nós temos que entender é que Gog e Magog também é uma expressão simbólica para todas as nações da terra, tá bom? Então, eu estou mostrando aí, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então, olha só, Satanás vai enganar as nações, cooptar o coração das nações de novo, para guerrear. Contra quem? Contra o povo de Deus e Deus. É a última tentativa dele aqui, né, antes da sua sentença final, né? Sua sentença do lago de fogo. Que aqui mesmo já fala, quer ver? Vamos ler porque a gente já vê o final, né, dele. 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, olha lá. Porém, olha quem que vence a batalha. Desceu o fogo do céu e os consumiu. Batalha de Deus aqui, entende? Quem que ele consumiu? Gog e Magog, os 4 cantos, as nações contra o povo de Deus. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Olha só o final aí do dragão, da besta e do falso profeta. Tá certo?
Gente, por hoje chega aí, senão a gente vai abrir muita coisa, muito detalhe. Semana que vem a gente comenta o versículo 13, que é esses espíritos aí, semelhante a rã, qual o simbolismo disso, né? A vinda de Jesus, que ele faz esse tipo interlúdio aí, né? Ele coloca no meio ali e depois ele fala novamente da guerra antes da 7ª taça, né? Que é o derramamento da taça aí no ar, tá certo? E aí vem também as consequências dessas taças aí, tá certo? E aí a gente depois encerra o capítulo 16 com expressões ali, parece que acumuladas, né? Da ira de Deus e do juízo de Deus, lá no versículo 20 e 21. É citado a Grande Babilônia também. Então, tem várias questões aí que a gente vai lidar ainda até essas taças se finalizarem nesse tempo aí final, tá? Mas o que dá a entender, como eu falei, é que elas são derramadas uma atrás da outra e esses eventos são cumulativos, né? E vão trazendo esses juízos aí contra aqueles que estão adorando a besta, marcados, e eles ainda hostilizando, né, ainda blasfemando contra Deus e recebendo ainda mais ainda os seus juízos ali, os julgamentos de Deus. Tá certo? Fica aí essa leitura. É legal porque eu acho que a gente sempre conversa sobre interpretação. Interpretação de texto apocalíptico tem sempre essa tensão de literalidade, figura, mistura das duas coisas, o significado para o primeiro leitor, para os leitores seguintes. E a gente vocês estão acostumando já a lidar com esse tipo de coisa. Os outros textos da Bíblia fica muito mais fácil. Né? Porque você percebe, né? Poxa, peraí, eu tenho que dar atenção e buscar essas coisas para eu entender os textos bíblicos, né? Porque eu não posso ler um texto antigo de 2000 anos atrás uma cabeça moderna, a gente vai fazer interpretações equivocadas. Então a gente tem que dar um pouquinho lá para a cultura, para a época, entender um pouquinho, tentar pensar como o autor pensava, para que ele está escrevendo, a gente vai ajustando a mensagem e entendendo. Tá bom? Vamos orar?